Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos os irmãos que estão na live, que vão entrar, que já estão, uma boa tarde, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Seja bem-vindo a mais essa live, no qual nós iremos aqui compartilhar a palavra do Senhor, né? Mais uma porção, nós iremos ouvir da parte do Senhor. Queria convidar todos vocês para estar abrindo as vossas Bíblias, você que está nos acompanhando também nas redes sociais, os irmãos que estão aqui, se puder nos acompanhar, nós iremos estar ministrando uma palavra do Senhor, e tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós, porque todas as vezes que nós ouvimos uma ministração da palavra, nenhuma pregação da palavra é em vão. A palavra de Deus, ela tem poder de alcançar vidas, e ela com certeza irá falar conosco. João capítulo 14, peço por gentileza os irmãos que estão acompanhando também conosco. João capítulo 14, nós iremos estar, aleluia, glória a Deus, meditando alguns versículos da palavra do Senhor nessa tarde. Vou passar a ler, tá bom, irmãos? Amém. João capítulo 14, vamos ler a partir do verso 1. Vou começar pelo título, porque o título também é importante. O título na minha versão diz: Jesus conforta os discípulos. Algumas versões vão falar Jesus consola, ou Jesus fortalece os discípulos, né? Algumas versões vão variar o título, mas esse título é muito importante. Verso 1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente até aqui. Glória a Deus. Vamos meditar essa palavra do Senhor. Aqui, meus irmãos, eu gosto de começar pelo título. Por quê? O título é muito importante, porque o título ele define o que o texto também quer dizer. Ele nos dá uma ideia. O título Jesus conforta os discípulos é Jesus com uma palavra confortando os discípulos. Mas quem precisa de conforto? É aquele que está triste. Quem precisa de consolo? Aquele que está abatido. Quem é que precisa ser fortalecido? Aquele que está fraco. Quem precisa de uma palavra para se fortalecer? É aquele que está caído, muitas vezes. Então, por que os discípulos estavam abatidos? Por que os discípulos estavam angustiados? Por que os discípulos estavam desfalecidos? Por quê? Porque anteriormente algumas situações aconteceram ali naquele contexto. Porque João capítulo 14 é uma continuação de acontecimentos que aconteceram naquele momento. Anteriormente, ali perto do capítulo 12, mais ou menos 34, 35 ou 23, ali o versículo, Jesus ele vai dizer que está próximo ele de ser glorificado, está próximo dele ser pendurado no madeiro, está próximo de ele partir dali do meio dos discípulos. E ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. É ele falando da sua partida, da sua morte ali na cruz do Calvário. O que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Que se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, não teria esperança, não teria fruto. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não teria salvação, não teria libertação, não seria vão a nossa vinda aqui. Se Jesus não morre, você estaria da mesma maneira, eu estaria da mesma maneira, ou nem vivo eu estaria, nem eu e você. Se Jesus não morre naquela cruz, não tinha perdão de pecados, não tinha redenção para a humanidade.
não tinha pregação de novos céus e nova terra, não tinha arrebatamento para pregar. Se Jesus não morre na cruz, que Jesus estava dizendo, se o grão ele não morre e ele não floresce para dar fruto, ele não morre para dar fruto, ele fica só, ele vai morrer, não vai dar nada. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. E qual que é o fruto de Jesus? O fruto de Jesus na cruz do Calvário é o perdão dos pecados para nossas vidas. Aleluia. O fruto de Jesus é ele ter preparado os Deus, discípulos aleluia, para pregar o Evangelho, para que hoje eu e você tenham uma esperança de salvação, de libertação e de redenção para as nossas almas. Os frutos de Jesus é a igreja edificada sobre a sua rocha, que é Ele mesmo, que é hoje. Nós estamos aqui. O fruto, ainda que você não seja igreja, mas o fruto de Jesus é todos aqueles que adoram o Senhor, que estão pregando a palavra do Senhor, arrependimento, para que o povo tenha uma esperança, André, de se encontrar com o Senhor nos ares. Então o que Jesus estava dizendo, mas o que os discípulos não conseguiam entender, irmão, porque é normal, eles eram imaturos na fé, eles não entendiam o propósito, quão benefício era Jesus morrer na cruz. Para eles era algo ruim. Por quê, irmãos? Porque pense, você está caminhando com o Mestre, vendo aquele Senhor glorioso, ensinando com autoridade, e curando os enfermos, libertando os cativos, os oprimidos. Quem é que vai querer que um homem desse vá embora da sua vida? Quem é que vai querer um homem desse longe deles? Então para eles isso era ruim, irmãos. Jesus ir embora era ruim. Eles não entendiam as Escrituras, eles não entendiam o benefício. E muitas vezes eles não queriam que Jesus fosse. Muitas vezes eles ficavam frustrados quando Jesus falava isso. A Bíblia vai dizer até alguns versículos, vai dizer, e eles não entendiam quando Jesus falava isso. Mas é interessante que Jesus, ele diz e afirma que ele tinha que morrer no madeiro. E outro verso ele vai dizer, e quando eu for levado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Sabe o que Jesus estava falando? E quando eu for tirado da terra, o que aconteceu depois que Jesus morreu? A primeira coisa, a Bíblia diz que tremeu ali a terra. A Bíblia vai dizer que abriu os sepulcros, pessoas ressuscitaram dos mortos, entraram na cidade de Jerusalém, o véu foi rasgado do templo, com acesso direto àqueles que têm Jesus. Ei, Jesus não é intermediador, Jesus é mediador. Ele fala, quem vem a mim, ele fala, quem vem a mim, esse tem um Pai. E ele não é intermediador, ele é diferente, ele é mediador entre Deus e o homem. Ele é que leva para o homem para o céu. Ele vai dizer que isto dizia significado de ser do gênero da sua morte, que estava para morrer. Então Jesus, naquele momento, estava falando para os discípulos algo que era um pouco difícil para eles entender, que ele ia partir, mas o benefício da sua partida era coisa gloriosa. No decorrer também, ele vai dizer também que um daqueles discípulos iam trair. Ele vai dizer que Judas ali, Iscariotes, eles não sabiam que era Judas Iscariotes, mas tinha um ali que ia trair. Então pense a decepção daqueles irmãos que eram fiel a Jesus, que estavam ali por amor a Jesus, saber que um deles ali, com tudo isso que estava vendo, todos os milagres, todos os ensinamentos, saber que tinha um ali que queria trair o Senhor, que queria vender ele por moedas de prata. Então eles se chatearam, e ainda mais, eles ficaram sabendo, Pedro ficou sabendo quando Jesus disse que já era hora, ele ia ser entregue na mão dos pecadores para ser chicoteado, para ser açoitado, para ser cuspido, caluniado. Ainda Pedro vai virar e dizer todo machão, não Senhor, eu estou com você, aonde você for eu vou, e eu vou até dou a vida por você. Ah Pedro, mal você sabe que antes de cantar o gato vai me negar 3 vezes. Então Pedro se frustrou, e com tudo isso que eu quero dizer, irmãos, os discípulos estavam abatidos, com tudo isso os discípulos estavam chateados. Então vem Jesus dizendo, olhando para aqueles discípulos daquela maneira, ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei,
vocês estão passando as aflições, Aleluia, vocês estão meu passando dificuldade, vocês estão Deus, abatidos desse jeito com a minha mesmo, morte, Senhor. com traição, com negação, mas eu tenho uma esperança melhor. Eu tenho a esperança com essa, que há moradas no céu para cada um de Aleluia. vocês. Eu Meu voltarei e vocês Eu vão estar recebo em nome de comigo. Jesus. Assim, quando eu voltar, eu buscarei vocês para mim mesmo. Aleluia. Sabe o que Jesus É, estava Senhor. dizendo? Tem uma esperança na minha morte, tem uma esperança em eu ser chicoteado. Vale a pena, porque foi para isso que eu vim, para redimir a humanidade, para dar esperança para aqueles que não têm, para dar cura àqueles que estão enfermos, para libertar aqueles que estão cativos. É para isso que Jesus veio, e ele conforta o coração daqueles discípulos, dizendo para ele: vocês vão passar aflições sim, irmão Leandro, vocês vão passar calúnia sim, vão passar perseguição, difamação, mas não esqueça que eu voltarei. Oh, aleluia. Eu tenho Glória morada a no Deus. céu para as vossas vidas. Vocês não são como os qualquer outros que não têm esperança. Deus. Vocês não são qualquer outros que estão desenganados. Ainda que eu estou enfermo, Josenildo, eu sei que ele vai voltar, porque a palavra de Jesus não é a palavra de qualquer homem. Quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não estava ninguém vai, não é longe dele, não, é com ele. Com ele você vai ao Pai. Sabe por quê? O peso da palavra de Jesus é verdadeira, e nós pregamos com convicção, porque Jesus não é um homem qualquer, só um profeta. Ele não é só um revolucionário, ele é o Deus verdadeiro, que encarnou e veio dar a sua vida para mim e para você, para que hoje nós tenhamos a esperança de que muitos, quando morrem, não têm, quando alguns que estão no mundo não têm. Ei, tem gente que acha que é difícil depender de Deus, irmão Leandro, é difícil acordar para ir para o culto, é difícil servir a Deus. Ei, irmão, é muito melhor depender de Deus do que depender da pinga, é melhor depender de Deus do que depender de alguma droga. Kaique, você está julgando? Não estou julgando, eu só estou dizendo para você que o benefício de servir a Deus é que você tem uma morada no céu. Você se arrepende do pecado que você pratica, você tem uma esperança que ninguém tem, e essa esperança é gloriosa, irmãos, porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós seremos arrebatados. Nem todos vão dormir, nem todos vão para a terra, mas serão transformados e encontrarão com ele nos ares. João no Apocalipse vai dizer que ele viu uma cidade celestial descendo do céu, que ruas eram de ouro, que muros são de cristal. É, Kaique, você está exaltando a aparência? Não, porque ainda que tiver ouro, ainda que tiver prata, sem a presença de Deus, não vale a pena. Mas porque nós ansiamos ir para lá, irmão Leandro? É porque a presença do eterno Deus está lá conosco. Então você que está na live, eu te dou uma notícia hoje. Hoje Jesus te dá uma notícia: a morada para aqueles que se arrependeram, que largaram o pecado, que largaram as coisas do mundo para depender de Deus, para viver na presença de Deus. O benefício é que esse Jesus que partiu da terra, que ficou 3 anos ensinando, curando, libertando, ele voltará, passará os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não passará. Então essa palavra que nós temos hoje para você, se você hoje está sem esperança, a sua esperança é Jesus. Não há outro mediador entre Deus e os homens, não há outro que não tem qual o nome na terra há de salvar alguém, a não ser o nome de Jesus. É só Ele. Eu não tenho outra palavra para você a não ser Jesus. Eu não tenho outro consolo para você a não ser Jesus,
Porque Jesus também disse, irmão, que depois da partida dele, eu enviarei um outro Consolador, também semelhante a mim, que estará convosco e consolará vocês. Vai consolar do que, irmão Josenildo? Consolar da abundância? Consolar da alegria? Consolar da riqueza? Não, é consolar da perseguição, é consolar nas provas, é consolar quando eu estou aflito, e Jesus traz o consolo. O consolo é a volta dele, gostando quem goste ou não, ele voltará, e ele voltará para o seu povo. Para o mundo ele vai voltar? Vai, mas é para reger com vara de ferro aquele que não quer servir ele. Os bodes vão ser separados da ovelha, irmão. Jesus ele volta para as ovelhas, o bode ele vai apartar de lado. Então você, irmão, infelizmente eu não sirvo a Deus hoje, aqui hoje é a tua oportunidade. Ainda tem palavra de Deus na terra, ainda há esperança de arrebatamento. Ele é o caminho, vou repetir, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não vai ao Pai, desculpa, você não vai para outro lugar no seu inferno. Eu sinto muito, mas eu tenho que te pregar essa palavra. Se tudo bem, não quero ir a Jesus, não quero ir ao Pai, tudo bem, Jesus não força ninguém a nada, mas quem não vai ao Pai, no céu não entra, meu irmão. Morada no céu não vai ter, meu irmão. Quem não se arrepende, quem não é lavado, quem não é redimido, não entra, irmão. E qual que é a receita para você? Eu só tenho o nome de Jesus para a sua vida. Eu só tenho Ele para te entregar como a salvação, para que você creia nele, se arrependa no nome dele e sirva a Ele imediatamente. E eu posso dizer para você, comece a congregar, vai buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque vai ter um momento, irmãos, que não vai ter mais onde buscar. Vai chegar um momento que a igreja não vai estar mais aqui, que não vai ter mais palavra, não vai ter mais chance. Quando ele descer, irmão, a única chance que tem é ele separar os bodes das ovelhas. A única chance que tem é eu ser sepultado e levado embora. Mas como Jesus garante, aqueles que creem no nome dele, chegaremos lá. Sim, porque ele garante a vitória para aqueles que o servem, para aqueles que o temem. Então essa é a palavra, eu vou encerrar. Amém, glória a Deus. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele tem convicção, ele tem autoridade para falar isso, porque ele é o Deus verdadeiro. É verdade. Aleluia. Eu só vou encerrar com essa palavra. Filipe falou: Senhor, você fala tanto do Pai, Senhor, você fala tanto do Pai, que você veio do Pai, você ensinou do Pai. É só para fechar, irmãos. Jesus falou: pergunta, Filipe, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Tá bom, mostra-nos o Pai, Jesus, e nós ficamos felizes. Hein, Filipe, como é que você pergunta disso? Eu estou 3 anos andando e meio com vocês, e você não sabe quem é o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ei, quem confia em Jesus está com Deus, meu irmão. É a única esperança, é Ele. Deus abençoe a sua vida. Creia em Jesus Cristo e arrependa dos seus pecados. Não vale a pena, irmão. Vale a pena, porque quando a gente chegar lá, nós vamos dizer: vale a pena, irmão. Valeu a pena largar tudo da vida pelo nome de Jesus. Porque lá não haverá mais dor, nem morte, nem choro, nem pranto. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, normalmente a gente tem o hábito sempre de estar orando para as pessoas que dão o nome na live. Mas você que já tem o nome aqui escrito no caderno, nós vamos convidar o irmão Kaique para fazer essa oração por cada vida, por cada nome. Você que colocou o seu propósito, você que quer continuar pedindo, que quer continuar clamando pelo teu lar, pela tua família, como foi pregado aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a salvação. E nós vamos estar aqui orando, porque nós sabemos que esse Jesus Cristo é aquele que pode mudar e operar, não apenas na minha vida, mas na sua vida que também está assistindo essa live. Eu gostaria de convidar você a orar junto conosco.
Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai, até hoje aqui, te agradecemos. Obrigado pela palavra, meu Pai, nós te colocamos nas tuas mãos assim, então, meu Deus, todos esses nomes que estão orando por cada um das cadeiras, Pai, onde está o salmo no BT1, meu Deus. Com a salvação, o Senhor vai habitar na casa da família. Meu Pai, o Senhor vai restaurar, curar, transformar cada pessoa que está nesse caderno, meu Pai, cada nome. Visita, meu Deus, a cada pessoa familiar. Visita o casamento, a vida financeira, a vida espiritual, sentimental, conjugal. Que o Senhor faça, meu Deus, maravilhas na vida dessas pessoas. Que o poder do Senhor alcance, Pai. Abençoe, Pai, esse lugar mais e mais. O Senhor pode enviar pessoas necessitando de uma palavra. Que possa estar aqui orando por cada uma das pessoas. Meu Deus, eu oro para ouvir o caso, meu Deus. Se vier por aí, transformar. Para ele, Pai, onde ele está aqui no cativeiro, Pai. Levanta ele, Pai. Para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.